Oi, Doc, boa noite, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma live. Eu sou a Júlia, da equipe aqui do MedSimple, e hoje a gente vai estar revisando febre reumática do ciclo clínico, conteúdo de cardiologia, viu, Doc? Então, vamos começar. Vamos lá para o nosso plano de estudos, cardiologia. Deixa eu aumentar aqui, eu acho que fica um pouquinho melhor. Assim. Agora a gente vai para febre reumática, Doc. Bora lá? Deixa eu começar com a questão número 1 mesmo. Antes da gente fazer a questão propriamente número 1, queria revisar com vocês um pouco sobre febre reumática. O que é febre reumática, Doc? É uma complicação que vai acontecer aproximadamente 1 a 5 semanas após uma infecção orofaríngea pelo agente etiológico Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, que é o S. pyogenes. Entretanto, o S. pyogenes, eu acho que vocês vão lembrar, ele pode estar causando, além da infecção orofaríngea, uma infecção de pele que é chamada de impetigo. Entretanto, o impetigo ele não vai cursar com febre reumática, somente a infecção orofaríngea que vai poder originar a febre reumática, tá, Doc? Então, se a criança tiver impetigo, ela não tem chance de ter febre reumática, mesmo que seja pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, beleza? Só se ela tiver infecção orofaríngea. Ok, tendo isso em vista, a criança geralmente, eu falo criança, mas é na faixa etária de 5 a 15 anos ali, tá, que pode ser cometida, ela vai ter essa infecção orofaríngea e 1 a 5 semanas depois ela vai começar a desenvolver alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Poliartrite, cardite, eritema marginado, nódulos subcutâneos, coreia de Sydenham. Esses sintomas são todos relacionados a uma resposta imune desencadeada pelo corpo, com a produção de autoanticorpos direcionadas devido ao mimetismo molecular ali entre proteínas presentes na parede celular da bactéria com proteínas que estão presentes no corpo. Por exemplo, a miosina, a laminina humana. Então, a gente vai ter essa semelhança molecular desencadeando a resposta autoimune, beleza? Então, vamos responder a nossa primeira questão ali. Qual o período de latência entre a infecção estreptocócica e o surgimento da febre reumática aguda? Então, Doc, pode ser de 1 a 5 semanas, entretanto, o aparecimento da febre reumática aguda vai ser majoritariamente ali uma média de 3 semanas, ou seja, entre 2 a 4 semanas. Então, a nossa resposta é a resposta B, beleza, Doc? Bora lá? Essa aqui, a alternativa A está muito pequena, né, porque pode ser de 1 a 5 semanas. 4 a 8 semanas está muito longo, porque vai de 1 a 5 semanas, e 8 a 12 semanas também não tem muito a ver. Isso aqui geralmente estão relacionados ao aparecimento dos outros sintomas relacionados à febre reumática, como, por exemplo, a cardite, a coreia de Sydenham, caso vão acabar surgindo um pouco mais tardiamente, beleza? Então, bora lá. Fazer o nosso flashcard. Febre reumática. Ih, será que não salvou meu flashcard? Aqui, ó. Então, bora lá, Doc. A febre reumática é uma doença inflamatória sistêmica aguda caracterizada pela produção de autoanticorpos por reação cruzada 1 a 5 semanas, em média 3 semanas, após uma infecção orofaríngea pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é o S. pyogenes. Fechou, Doc? Não vou colocar aqui, senão vai ficar... Vou colocar. Mudei de ideia. Vamos lá, vamos responder algumas palavras que são mais chaves nesse conceito, beleza? É uma doença inflamatória sistêmica aguda caracterizada pela produção de autoanticorpos por reação cruzada 1 a 5 semanas
após uma infecção orofaríngea pelo streptococo beta-hemolítico do grupo A. Fechou, Doc? Então, bora lá. Vou tirar esse média 3 semanas, porque ficou um pouco confuso na questão. Mas vocês já sabem que é em média 3 semanas. Então, vamos escolher uma imagem agora. Opa. Aqui. Aqui. Agora a gente vai para a questão número 2, Doc. Qual é a manifestação mais precoce e comum da febre reumática aguda? Então, Doc, a gente vai ter essa resposta imune ali que o corpo vai estar gerando devido ao mimetismo molecular e vão começar a surgir alguns sintomas decorrentes dessa resposta. Qual é o primeiro sintoma que vai surgir? A poliartrite aguda assimétrica de grandes articulações migratórias. Depois disso, a gente vai ter a cardite, seguida pelo eritema marginado e os nódulos subcutâneos, que são as duas manifestações cutâneas da febre reumática. E, por fim, também a coreia. A coreia é a última, é a mais indolente, vai surgir ali, tipo, semanas ou até meses após a febre reumática aguda, propriamente. Então, ela vai estar bem deslocada, a criança já vai ter passado todas aquelas manifestações sistêmicas de cardite, artralgia, artrite. E daí que vai aparecer a coreia. Então, ela vai ser bem deslocada, vai ser um quadro que às vezes pode até ficar meio confuso, mas vamos voltar para a questão. Qual a manifestação mais precoce? A gente viu que é a artrite. A cardite está ali no meio, o eritema marginado vai surgir junto com os nódulos subcutâneos, também precocemente, junto com a artrite, mais ou menos. E a coreia vai ser bem indolente meses após a febre reumática, beleza? Então, nossa resposta, artrite. Vamos colocar o flashcard. A manifestação mais precoce da febre reumática e suas características clínicas. Qual a manifestação mais precoce e suas características clínicas, respectivamente. Então, a artrite, a gente viu que ela é uma artrite poliartrite assimétrica, migratória, de grandes articulações e autolimitada. Vai durar mais ou menos, aproximadamente, ali 2 a 4 semanas, viu, Doc? Então, vamos colocar a nossa imagem. Aqui. Qual é a válvula mais afetada na febre reumática? Então, Doc, a gente teve ali o nosso quadro de artrite, a criança começou a manifestar essa artrite, e daí ela começa a evoluir com um quadro mais cardíaco. Você vai começar a escutar sopros, ou sinais de congestão pulmonar, ou B3, ou taquicardia, ou tudo isso junto, ou atrito pericárdico. Então, o que acontece? A febre reumática, ela pode afetar só um tipo histológico do coração ou todos. Então, pode ter pericardite, miocardite, endocardite. Essa endocardite vai afetar, acaba afetando as válvulas. Então, quando a gente fala de pancardite, vão ser todas as camadas teciduais do coração afetadas, beleza? Vai gerar um quadro ali de insuficiência cardíaca, que vai cursar com taquicardia, B3, congestão pulmonar, insuficiência cardíaca aguda, o edema pulmonar agudo, né? Então, você vai ver essas manifestações. Na miocardite também vão ter essas manifestações de insuficiência cardíaca aguda, mas na pancardite vai ser mais pronunciada, porque todos os folhetos vão estar sendo afetados, né, Doc? É um quadro bem perigoso, é uma emergência, né? Tem que manejar rapidamente, porque pode levar a óbito. A pericardite vai cursar, como o próprio nome diz, com um problema no pericárdio, resultando em atrito do pericárdio,
é uma dor torácica mais localizada, mais pontual, como se fosse uma pericardite mesmo. Então, você tem que sempre associar com a história clínica. Então, vem uma criança com uma pericardite, pergunta sobre uma infecção prévia de orofaringe nas últimas semanas, ausculta certinho, vê se tem um quadro de artrite nos últimos dias. Então, sempre associando o quadro clínico com o exame físico e o quadro epidemiológico da criança, né? Por ser uma criança ou infante, você vai pensar em febre reumática. E por fim, a endocardite, que é a mais importante, a mais cobrada em provas. Por quê? Porque ela vai cursar com valvulopatias. A valvulopatia mais importante é a mitral. Na forma aguda, a gente vai ter a mitral desenvolvendo uma insuficiência. Então, na febre reumática aguda, vai ter insuficiência mitral. Essa insuficiência mitral, ela pode ou não pode evoluir para um quadro mais crônico, que vai causar estenose mitral, beleza, Doc? Então, a manifestação aguda da valvulopatia mitral é a insuficiência mitral. Já a manifestação crônica dessa febre reumática, então, cardite reumática crônica, vai ser uma estenose mitral, fechou? Além disso, a segunda válvula mais afetada é a aórtica, que também pode cursar com insuficiência ou estenose. As outras válvulas também podem ser afetadas, mas as câmaras cardíacas geralmente são preservadas na febre reumática. Ainda não tem um motivo muito específico para isso, mas quando a gente pensa em febre reumática, sempre pensa nas câmaras esquerdas afetadas, então válvulas mitral e aórtica, fechou? Mas entre a mitral e a aórtica, a mitral é a mais afetada e agudamente ela cursa com insuficiência e cronicamente com estenose, ok? Então vamos responder a nossa questão, qual é a válvula mais afetada na febre reumática? É a mitral, fechou? Então, bora fazer nosso flashcard. Então, aqui é muito flashcard aqui, assim. Qual o quadro de acometimento cardíaco na febre reumática? Então, a gente viu que podemos ter uma endocardite. A endocardite vai ser caracterizada por valvulopatia mitral, que pode ser insuficiência mitral na forma aguda e estenose mitral na forma crônica, ou valvulopatia aórtica. Temos um quadro que pode ser de pericardite. Aí, nesse caso, a gente vai observar atrito pericárdico, supra de ST difuso, né? Côncavo, dor torácica localizada. Ou podemos ter um quadro de miocardite, que vai cursar com insuficiência cardíaca aguda. Além disso, podemos ter a pancardite, que vai ser uma emergência junto com a miocardite, né, Doc? Então, bora lá, colocar nossa imagem. Cadê? Aqui. E olha. Acho que não tá salvando a imagem que eu tinha separado, vamos ver. Não tá indo, Doc. Tudo certo. Vamos colocar outra imagem aqui. Segue o baile. Também não tá indo. Foi agora. Agora a gente vai fazer a questão número 8, Doc. São critérios de Jones obrigatórios, exceto. Então, Doc, a gente está diante de um quadro ali de suspeita de febre reumática. Você viu que bate a história da criança com uma infecção prévia de orofaringe, provável etiologia bacteriana, que talvez não foi tratada ali, não foi diagnosticada, foi um quadro autolimitado. 1 a 5 semanas depois está evoluindo com alguns sintomas que são característicos da febre reumática. E agora você tem que avaliar a probabilidade diagnóstica para a gente começar a tratar essa criança, né?
O que a gente tem para fechar o diagnóstico de febre reumática? São os critérios de Jones. A gente tem os critérios maiores e os critérios menores. Esses critérios maiores e menores, eles vão variar de acordo com a condição social do paciente. No Brasil, como a gente tem ainda uma população de risco, uma população que está suscetível ainda à febre reumática, são alguns critérios adaptados. Mas basicamente eles são os mesmos, o conceito deles é o mesmo, só o limiar de normalidade que vai baixar um pouco nas populações de maior risco, tá, Doc? Em relação aos critérios, a gente vai ter então os critérios maiores e menores, entretanto a gente também vai ter os critérios obrigatórios. O que são os critérios obrigatórios? É você ter a presença de estreptococo na região orofaríngea da criança. Então, você não tem como ter febre reumática sem ter tido previamente a infecção pelo estreptococo. Então, detectar esse estreptococo, a infecção por esse estreptococo, é essencial para o diagnóstico da febre reumática. Como a gente vai detectar esse estreptococo? Existem basicamente 3 testes que podem ser feitos. Quais são eles? A cultura de estreptococo pelo suave orofaríngeo, que nem mais ou menos assim o Covid, só que na garganta, né? Basicamente. Pode ser teste rápido para estreptococo, também suave de orofaringe, ou além disso, um teste que ele vai permanecer aumentado por mais tempo, então até quando iniciam os sintomas da febre reumática propriamente, então até 3 semanas depois das manifestações da infecção da orofaringe, os títulos elevados da antistreptolizina O, a ASO. Ela vai ter uma 80 a 85% de positividade, mesmo depois dos sintomas da infecção orofaríngea terem desaparecido, então ali umas 3 semanas depois. Então é ótimo, porque a criança começou a desenvolver febre reumática, você pode fazer esse teste com a antistreptolizina O para ver se teve a positividade ali para o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Fechou, Doc? Então, de todos esses critérios, aquele que não está falando essencialmente sobre a presença, sobre averiguar a presença do estreptococo na garganta da criança, na orofaringe da criança, é o aumento do VHS, porque o VHS vai ser um marcador de inflamação, ele não vai ter uma especificidade ali para o agente etiológico. O VHS, na verdade, vai ser um critério menor de Jones, não um critério obrigatório, nem um critério maior, vai ser um critério menor. Então, por isso, todas as outras estão certinhas, menos a B. Então, bora fazer nosso flashcard? Quais são os critérios obrigatórios de Jones para o diagnóstico de febre reumática? Então, temos cultura ou teste rápido positivos para S. piógenes por suave orofaríngeo, ou ainda títulos elevados de antistreptolizina, o ASO. Fechou, Doc? Vamos colocar nessa imagem. E bora para a próxima questão. Próxima questão que eu separei para a gente é a questão número 9 mesmo. São critérios maiores de Jones, exceto. Então, se lembra, Doc, que eu falei para você do critério obrigatório, tendo em vista o critério obrigatório, a gente pode fazer agora os critérios maiores e menores de Jones para fechar esse diagnóstico e começar a tratar a criança. Como é que funcionam os critérios de Jones? A gente, para ter a positividade do teste, ou seja, para a criança ser diagnosticada com febre reumática, a gente precisa de 2 critérios maiores, ou de um critério maior e 2 critérios menores, beleza? Quais são os critérios maiores de Jones? Cardite, coreia de Sydenham, artrite, não artralgia, tá? Artrite migratória, poliartrite migratória simétrica. Eritema marginado
e nódulos subcutâneos. Então, a gente tem aqui a cardite, a manifestação no coração, a manifestação reumatológica, né, que é a artrite, a coreia de Sydenham, que é a manifestação neurológica, e as duas manifestações cutâneas, que são os nódulos subcutâneos, ou de Aschoff, e o eritema marginado. Então, a presença de 2 desses já fecha o diagnóstico. Ou se tiver só um desses, você pode associar junto com os critérios menores de Jones. Quais são os critérios menores de Jones? Febre maior que 38,5 graus Celsius, artralgia, VHS e ou PCR, o VHS maior que 60 milímetros por hora e o PCR maior do que 3 miligramas por decilitro, e o intervalo PR prolongado no ECG de acordo com a idade. Esse intervalo prolongado do PR vai surgir um bloqueio atrioventricular de primeiro grau que vai ajudar ali no diagnóstico da cardite, ou não ajudar no diagnóstico, não é a cardite propriamente, mas de alguma alteração ali no coração, uma alteração estrutural que pode estar gerando uma repercussão elétrica no coração. Fechou? Então, de todos os critérios que eu falei, qual deles que é menor, né? No caso que a questão está perguntando. São critérios maiores, exceto, então, artrite é um critério maior, cardite é um critério maior, coreia de Sydenham é um critério maior, além disso, a gente tem nódulos subcutâneos e eritema marginado como critérios maiores, e febre é um critério menor, Doc. Então, essa é a nossa resposta. Então, agora, bora fazer nosso flashcard. Cadê? Quais são os critérios maiores e menores de Jones? Então, os critérios maiores. A gente tem a cardite, coreia de Sydenham, a artrite, nódulos subcutâneos e eritema marginado. Agora, em relação aos critérios menores, temos a artralgia, a febre, PCR maior do que 3 miligramas por decilitro e ou VHS maior do que 60 milímetros por hora e intervalo PR prolongado no ECG. Prolongado no ECG, de acordo com a idade. Fechou, Doc? Vamos colocar nossa imagem agora. Espera aí. Aqui. Prontinho. Agora vamos para a questão número 10, Doc. Sobre o tratamento da febre reumática, assinale a alternativa correta. Doc, quando a gente fala de tratamento da febre reumática, então a criança já está com a febre reumática presente, ele já está manifestando cardite, artrite, coreia, eritema, nódulo, alguma coisa, ela já está manifestando essa febre reumática. Temos que fazer um tratamento. Entretanto, esse tratamento ele é quase que exclusivamente sintomático, Doc. Ele não vai ter muita função em diminuir o tempo da febre reumática, diminuir o tempo que a criança está sofrendo ali. Vai tentar erradicar o streptococo, mas como a febre reumática é uma manifestação puramente de autoanticorpos atacando o próprio corpo, né? Então, usar antibiótico não vai ser muito útil nessa situação, beleza, Doc? O que a gente vai fazer? Vai ser um tratamento sintomático para o que a criança está sentindo. Então, dado isso, para artrite, a gente vai acabar usando AS, uma dose anti-inflamatória, então de 100 miligramas por quilo por dia.
Para cardite, a gente vai utilizar prednisona, uma dose imunossupressora de 1 mg por quilo por dia. E para caso de coreia, vai ser ali ter a opção de fenobarbital, ácido valproico, haloperidol, carbamazepina. Mas a coreia em si também é autolimitada, não traz muitas repercussões para a vida da criança, ela vai aparecer e vai acabar. Não tende a continuar persistindo na vida desse paciente. Então, bora responder a questão, beleza? O paciente só deve receber a antibiótico terapia se cultura positiva para espiógenes. Não, né, Doc? Não necessariamente a cultura positiva e depende também do estágio da doença que essa criança se encontra. Então, essa alternativa está errada, né? A antibiótico terapia diminui o tempo da febre reumática aguda. Não, Doc, ela só vai diminuir os sintomas, a presença ali do streptococo na orofaringe, vai diminuir a transmissão desse streptococo, mas não vai diminuir o tempo. A febre reumática é uma doença provocada por autoanticorpos, então não tem como antibiótico terapia auxiliar muito nessa questão, né? Recomenda-se a amidalectomia como profilaxia. Doc, a profilaxia para a febre reumática é outra, já vou explicar para vocês bem certinho, mas não é a amidalectomia. A amidalectomia não vai auxiliar esse paciente a não ter mais infecções por streptococo que vão originar febre reumática. Não, por quê? Porque a partir do momento que esse indivíduo foi exposto ao antígeno, que é o streptococo, foram produzidos autoanticorpos contra esse antígeno. Esses antígenos, por mimetismo molecular, são parecidos com antígenos presentes no nosso corpo. Então, esses anticorpos já estão presentes no nosso corpo, já foram produzidos. Eles vão continuar atacando, independente da presença de amígdala ou não, ou de uma reinfecção. Essa reinfecção pode agravar o quadro já presente no indivíduo, um quadro de autoimunidade, mas não que a amígdala esteja relacionada com isso, beleza? Deve ser feita profilaxia secundária em todo paciente com um episódio de febre reumática aguda. Sim, Doc, a gente tem a profilaxia primária e a profilaxia secundária para a febre reumática. A profilaxia primária consiste em administrar a penicilina ali para as crianças que foram positivadas para streptococo, então, mas isso no momento da infecção orofaríngea, tá? Não no momento da febre reumática. No momento que foi detectada a presença de streptococo na orofaringe, com a criança manifestando a faringite. E já a profilaxia secundária consiste em evitar as infecções depois que a criança já teve a febre reumática, para que esse quadro não tenha um agravamento, uma exacerbação, e a criança piore esse quadro de autoimunidade, beleza? Então, a alternativa D é a nossa alternativa certa. Fechou, Doc? Bora lá fazer nosso flashcard. Aqui. Como é realizado o tratamento? Tô falando do tratamento, Doc. Fica atento com as palavras nesse enunciado, porque tem tratamento, profilaxia, febre reumática e faringite streptocócica. Então, são coisas diferentes, eu tenho que analisar todos esses termos bem certinho no momento da questão, tá? Como é realizado o tratamento para febre reumática aguda? Então, a gente pode usar ali a penicilina, G-benzatina intramuscular, em dose única. Além de essa penicilina, ela vai ajudar a diminuir a transmissão, tá, Doc? Não vai trazer nenhum benefício para o paciente, sim para quem ele convive, ok? Artrite. Então, AS 100 miligramas quilo dia. Cardite. Prednisona 1 miligrama quilo dia. E a coreia, ácido valproico, fenobarbital, haloperidol
carbamazepina. Né? Depende do quadro. E agora a gente vai voltar um pouco, a gente vai voltar para a questão número 4. Eu sei que ficou meio fora de ordem, assim, mas é porque a questão número 4 fala de profilaxia e eu queria seguir uma linha de raciocínio com vocês, beleza? Na profilaxia secundária da febre reumática, considerando-se o consenso de 2009, a melhor recomendação é... Então, Doc, a gente teve ali o paciente, desenvolveu a infecção orofaríngea, desenvolveu febre reumática. Essa febre reumática foi autolimitada, passou ali, tá tudo certo, só que esse paciente ele não pode ter febre reumática de novo. Porque se tiver febre reumática de novo, vai ser complicado. Ele já tem alto anticorpo, já tem uma autoimunidade. Aí, se você expor de novo ele ao estreptococo, tem chance de reativar essa resposta imune e dar toda a cascata ali de cardite, coreia, eritema, nódulo, enfim, não tem como, sabe? Você precisa evitar que esse paciente seja exposto ao estreptococo e se ele for exposto, que ele tenha como se defender, se defenda bem e rapidamente. Como a gente vai fazer isso? Vai fazer uma profilaxia com a penicilina benzatina, assim, benzetacil. Esse paciente vai receber benzetacil periodicamente a cada 21 dias. Existem alguns períodos de acordo com a presença de cardite ou não cardite, e se tiver presente cardite, de acordo com a lesão que foi desenvolvida a partir dessa febre reumática. Já vou explicar para vocês, vamos resolver a questão rapidinho, eu explico para vocês quando estiver fazendo flashcard, tá? Então, essa na dose de 100mg quilo por semana, a gente viu que é um tratamento sintomático para artrite, então tá errada, né? Tá pedindo profilaxia secundária para febre reumática, tá, Doc? Intervalo quinzenal em qualquer situação clínica, não, Doc, é intervalo de 21 em 21 dias, então é a cada 3 semanas, né? Intervalo mensal entre as aplicações, não, 21 dias, 3 semanas. Opções ampicilina e azatioprima em caso de resistência à penicilina. Também não, Doc, tá erradinha, não é ampicilina e azatioprima que a gente vai administrar em caso de resistência à penicilina. E penicilina benzatina, 600 mil unidades abaixo de 20 kg de peso e 1.200.000 unidades abaixo de 20 kg, acima de 20 kg de peso. Tá perfeito. Essa aqui, benzetacil mesmo, Doc, vai ser administrado ao paciente a cada 21 dias, ok? Bora fazer nosso flashcard. Como é realizada a profilaxia secundária para febre reumática? Então, Doc, a gente vai ter aqui penicilina de benzatina intramuscular a cada 21 dias, seguindo os seguintes critérios de duração. Um surto de febre reumática sem cardite até 21 anos, ou no mínimo 5 anos após o último surto. Surto de febre reumática com cardite leve até 25 anos, ou no mínimo 10 anos após o último surto. Até determinada idade, ou no mínimo tantos anos, você vai avaliar qual for maior, tá, Doc? Então, tipo, se o paciente teve com 15 anos um surto de febre reumática sem cardite, você vai continuar essa profilaxia secundária até os 20 anos. Até os 21 anos, não até os 20 anos. Por quê? Porque 21 anos é maior do que 20 anos, então você continua o maior tempo possível. Por exemplo, se a criança teve febre reumática com cardite leve
aos 8 anos. Você vai continuar essa profilaxia até os 25 anos, não até os 18, beleza? É até o maior tempo, não até o menor tempo. Então, você faz por mais tempo possível essa profilaxia. Beleza? Febre reumática com lesão valvar moderada a grave até 40 anos ou vida toda, dependendo da exposição a crianças pequenas. Porque se, por exemplo, a partir de 40 anos, começa a ter filho, começa a ter neto, essas crianças vão estar expostas ao estreptococo, elas vão estar frequentando creches, elas vão estar frequentando escolas, elas vão estar suscetíveis. E essa suscetibilidade por essa suscetibilidade, a criança pode acabar sendo hospedeira de um estreptococo e acabar expondo esse parente à infecção estreptocócica, e ele não pode ter infecção estreptocócica de novo, Doc. Beleza? Agora a gente vai para a questão número 14. Sobre o diagnóstico de febre reumática, é correto afirmar: a cultura de orofaringe tem positividade baixa devido ao período de latência entre a infecção e o início da doença. Doc, a cultura de orofaringe ela tem uma positividade alta. Até 3 semanas ela consegue ainda ser positiva. Então, ali até o início da doença, da febre reumática, propriamente dita, depois da infecção de orofaringe, ela vai poder ser positiva, faz ali rapidinho, vê se tem streptococo, tá tudo certo. Então, tá errada a alternativa A, beleza? O diagnóstico pode ser estabelecido caso o paciente... Ah, não, perdão, Doc. Não é a cultura de orofaringe que tem positividade baixa, positividade alta. É a antistreptolizina, que é a... Perdão. É o título de antistreptolizina O, que ele vai ter positividade alta até 3 semanas. A cultura de orofaringe só vai ser naquele momento que tem infecção de orofaringe, né, Doc? Então, se tem a presença da bactéria, vai crescer, a cultura vai ter positivo. Mas 3 semanas depois não vai ter mais bactéria, não tem como essa cultura ser positiva, porque já teve remissão do quadro, já começou um quadro de autoimunidade 3 semanas depois. Então, só vai ter antistreptolizina porque a antistreptolizina está presente na cápsula externa do estreptococo. Então, ela vai permanecer por mais tempo no corpo, entende? No corpo humano, vai conseguir ser detectada por mais tempo. Mas não vai ter mais estreptococo 3 semanas depois crescendo ali nessa região. Então, a cultura de orofaringe tem positividade baixa no momento da febre reumática, mas a antistreptolizina, ali até umas 3 semanas, ela tem positividade alta, podendo atingir 80% a 85%, tá, Doc? O diagnóstico pode ser estabelecido caso o paciente apresente 2 critérios maiores, como cardite e artralgia, ou cardite associada à febre e aumente PCR. Cardite maior, febre menor, aumente PCR menor, tá ok. Mas cardite e artralgia tá errado, né, Doc? Cardite é um critério maior, mas artralgia é um critério menor. Artrite, que é um critério maior, então não confundam esses dois, tá? Chorea de Sydenham constitui um critério maior e é considerada uma manifestação precoce que desaparece após o uso da antibiótico terapia. Doc, a chorea de Sydenham, primeiro, ela é um critério maior, sim, considerada uma manifestação precoce. Não, Doc, a chorea de Sydenham, ela é bem indolente, ela é bem demorada, ela vai aparecer 1 a 6 meses depois da febre reumática, para vocês terem uma noção. Então, ela está bem dissociada desse quadro clínico, clinicamente vai aparecer dissociada da febre reumática, apesar de ter relação com essa. Então, não é uma manifestação precoce, é uma manifestação tardia, que desaparece após o uso da antibiótico terapia. Não, Doc, a antibiótico terapia não vai ter nenhum efeito sobre a evolução da chorea, tá? Ela vai aparecer espontaneamente e vai ter remissão espontânea também. Então, tá errado. A febre ainda é critério maior para o seu diagnóstico. Não, Doc, é um critério menor, né? A gente bateu várias vezes sobre isso, febre é um critério menor. E é um sinal de elevado valor preditivo negativo. Não, tá basicamente errada essa questão.
alternativa. Títulos elevados de anticorpos anti-streptolizina O significam infecção recente, porém só são encontrados em 20% dos casos. Não, Doc, tá presente ali em 80% dos casos. Então, né, bastante gente, até 3 semanas, então tá também errada. Nossa alternativa correta, alternativa A. Então, bora. Cadê? Aqui. Vamos fazer um flashcard sobre a Coreia, porque eu quero que vocês lembrem da Coreia, já que ela é o sintoma mais indolente, porém, ela é o sintoma mais traumático, assim por dizer, porque geralmente quando é uma manifestação neurológica, as famílias ficam bem preocupadas com a criança, né? A criança vai... A Coreia, ela se é constituída por um quadro de movimentos bem estranhos, assim, da criança. A criança não... vão ser movimentos arrítmicos, involuntários, a criança não vai ter muito controle sobre os movimentos, não tem nenhum perigo, não vai lesar o cérebro em nenhum momento, mas coloca um medo danado nessa família, porque a criança está ali fazendo movimentos estranhos, não tem relação com nada, então é o quadro mais, a manifestação mais dramática da febre reumática, tá, Doc? Apesar de que a mais preocupante em si é a cardite, clinicamente falando. Então, a Coreia de Sydenham representa um ataque do sistema imunológico aos gânglios da base. E é caracterizada por irritabilidade, choro e movimentos involuntários arrítmicos, ou seja, sem ritmos. Arrítmicos. Surge meses após a febre reumática, de forma isolada, e desaparece de maneira espontânea. Assim. Representa ataque do sistema imunológico aos gânglios da base e é caracterizada por irritabilidade, choro e movimentos involuntários e arrítmicos. Surge meses após a febre reumática, de forma isolada e desaparece de maneira espontânea. Fechou, Doc? Aqui vai ter uma imagem lá na... Ai, acho que não apareceu. Na hora de ver o flashcard, a gente vê ela bem certinho. Mas vai mostrar esses movimentos da criança, movimentos involuntários da Coreia de Sydenham. Será que não vai salvar? Bah. Deixa eu pegar uma imagem aqui rapidinho pra gente, então. Queria mostrar pra vocês, não queria deixar passar. Vamos ver se salva aqui. Pronto. Agora eu acho que vai, Doc. Cruzar os dedos. Foi. Não foi. Ai, meu Deus. Vamos ver se esse aqui vai. Tem várias imagens iguais e nenhuma tá dando certo, sabe? Não tá a favor de mim essa imagem. Agora vai. Não vai. Doc. Desculpa aí pra vocês. Não tá indo aquela imagem, não sei porquê. Tentei várias outras fontes, nenhuma foi, mas tudo certo. Posso passar... Mostrar depois... vou mostrar agora rapidinho pra vocês. Tá, depois dos flashcards eu mostro rapidinho a Coreia, então. Fechou? Bora lá. Agora a gente vai fazer os flashcards. Febre reumática. 8 cards disponíveis.
Como é realizado o tratamento para febre reumática aguda? Então, Doc, a gente viu que a febre reumática aguda é um tratamento mais sintomático, né? Você pode ir até usar penicilina, mas isso só vai reduzir a transmissão do streptococo e não vai ter muita utilidade ali no momento da febre reumática aguda, porque é um quadro mais de autoimunidade, né? Então, a gente vai tratar o quadro que é mais urgente, que é o quê? A artrite com um AS, né, 100 miligramas de quilo dia, que é uma dose anti-inflamatória. A cardite vai ser com um glicocorticoide, 1 miligrama quilo dia, prednisona, né, é uma dose imunossupressora. E a coreia vai ser com ácido valproico, fenobarbital, haloperidol, carbamazepina. Então, aqui. Fechou, Doc? Como é realizada a profilaxia secundária para a febre reumática? Profilaxia secundária, a gente viu que é com penicilina benzatina intramuscular, dose única, cada 21 dias. E como é que a gente vai determinar o tempo de tratamento desse paciente? Se o paciente teve um surto sem cardite até 21 anos ou até 5 anos depois do último surto. Se o paciente teve um surto com cardite leve, é até 25 anos ou até 10 anos do último surto. Agora, se o paciente teve uma cardite moderada a grave, é a vida toda ou até os 40, se ele tem contato aí com crianças, ou até os 40 anos de idade, tá, Doc? Mas vai a vida toda, porque é melhor garantir, já tá num quadro meio tenso ali com valvulopatia leve moderada a grave, não é legal arriscar, né? Quais são os critérios maiores e menores de Jones? Então, os maiores: artrite, coreia de Sydenham, cardite, nódulos subcutâneos e eritema imaginado. Agora, em relação aos critérios menores, a gente tem a febre, PCR e VHS elevados, artralgia ou ainda intervalo PR alargado no ECG de acordo com a idade. Quais são os critérios obrigatórios de Jones para o diagnóstico de febre reumática? Então, é ver a presença do streptococo aí nessa orofaringe. Como? Pode ser cultura de orofaringe para streptococo, pode ser o teste rápido para streptococo, ou ainda pode ser o título elevado de antistreptolizina O, beleza, Doc? Que é o que vai ficar elevado por mais tempo, vai ter um pico mais indolente. A febre reumática é uma doença inflamatória sistêmica caracterizada pela produção de autoanticorpos por reação cruzada 2 a 4 semanas após uma infecção orofaríngea pelo streptococo beta-hemolítico do grupo A, o S. pyogenes. A coreia de Sydenham representa o ataque do sistema imunológico aos gânglios da base e é caracterizada por irritabilidade, choro e movimentos arrítmicos e involuntário. Surge meses após a febre reumática de forma isolada e desaparece espontaneamente. Qual a manifestação mais precoce da febre reumática e suas características clínicas respectivas? Então, a manifestação mais precoce é a artrite, então vai ser caracterizada por uma poliartrite migratória, assimétrica, de grandes articulações e que é autolimitada, vai durar ali de 2 a 4 semanas. E assim revisamos todos os flashcards sobre febre reumática. Agradeço a presença de todos nessa live, foi lindo, viu, gente? Desculpa aí pela confusão. Mostrar a imagem para vocês, vai ser rapidinho. Vamos parar o compartilhamento e vamos voltar a compartilhar a tela. Assim. Ó, Doc, é assim o movimento da criança. É bem voluntário, bem arrítmico, não consegue, tipo, ter uma coordenação dos movimentos, sabe? Não faz sentido, não tem como a criança criar um padrão desse movimento, sabe? É bem voluntário mesmo, assim, vendo vídeos, fica bem característico esse padrão de movimento da coreia de Sydenham, tá? Ó, essa imagem que eu queria colocar, eu tentei 5 vezes, de 5 fontes diferentes, não foi. Mas é assim, tá, Doc? Fechou? Então, era isso, Doc, com essa imagem da Coreia de Sydenham, eu me despeço de vocês sobre na live de febre reumática. Queria agradecer a presença de todos. Vamos continuar com as nossas lives sobre cardiologia, viu? Bom descanso para vocês. Muito obrigada por terem continuado até aqui. Tchauzinho, gente. Bom descanso.